Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma entrevista na Combicast. E dessa vez eu tô com um amigo muito especial. Ele que já correu de tudo nessa vida. Tô falando dele, Beto Monteiro. E aí, Caduzão. Beto? Beleza? Beleza, tamo Cara, aqui, né? Tava doido pra vir nessa Kombi aqui, viu? Um prazer estar te recebendo na minha combosa. Mas antes da gente começar esse bate-papo maravilhoso, queria agradecer aos meus patrocinadores, a Affinity, a Accor, a Workcar e a vocês para se inscreverem no canal, deixarem like e lógico que é para vir com a gente para mais uma grande entrevista. Então vem e roda. Beto, pra gente começar, eu vou fazer aquela pergunta clichê de todo piloto. Como começou sua carreira dentro do automobilismo? Cara, primeiro começou diferente, muita gente começou no Nordeste, né? Que não é normal um piloto, apesar que hoje tá em alta os pilotos do Nordeste, né? Você é de Recife? Sou de Recife, né? A gente tem aí outros agora recentemente que veio o Kiko Porto, o Rafa Câmara, né? Uhum. Mas eu saí de Recife. Meu avô era piloto, meu pai era piloto, então assim, eu nasci, não tem nenhuma época da minha vida que eu não me lembro de não ter sido envolvido dentro de uns boxes. Mas eu comecei correndo de kart em Recife, pelo Nordeste, né? E aí sempre lutando, né? No Nordeste eu tive logo o Autódromo de Caruaru, que o automobilismo regional ganhou uma força grande quando construíram o autódromo. Fui campeão de praticamente tudo no kart. Eu não vou listar porque vai durar quase... Precisa de mais programa, né? É o Mr. Kart, Beto Monteiro. Mas você, como eu já falei no início, guiou muitos carros ao longo dessa vida. Foi Stock Car, Copa Truck, NASCAR Brasil, até a própria NASCAR nos Estados Unidos. E eu queria te perguntar justamente isso, porque existe diferença, né? Quando você guia, por exemplo, um truck, que é um carro, se for considerar pesado. Sim. E um Stock Car, né? Um NASCAR. Já existe uma diferença entre a NASCAR Brasil e a NASCAR Estados Unidos, né? Porque lá se anda muito em oval, então os carros são muito feitos para ovais. Enfim, tem uma dinâmica diferente. Depois do ingresso da NASCAR aqui no Brasil, né? Junto com a NASCAR Brasil, muito bacana porque está trazendo essa cultura que eu conheci lá atrás, trazendo para o Brasil. Então está expandindo muito essa cultura da NASCAR, né, das competições americanas aqui no Brasil. E uma felicidade muito grande corre junto com a Truck. E a NASCAR nos Estados Unidos, que eu tenho feito também desde o ano passado, eu voltei a fazer algumas corridas lá, em circuito oval, que a dinâmica é completamente diferente, né? Você tá ali num oval que o tempo da volta é 20 segundos, 18 segundos, com quase 40 carros em volta, com um spotter falando na orelha, que parece um narrador de corrida de cavalo, quer dizer, é um negócio muito louco. Box. Cara, é muito louco, muito louco. Então, é muito intenso e é um negócio muito bacana. Eu gosto dessa cultura dos americanos, dos circuitos ovais, como a NASCAR faz automobilismo, né? Você estava falando da NASCAR. Você que voltou a correr agora, mas durante ali meados de 2010 até 2014 e 15 que você estava me contando no off, você corria com as referências da NASCAR hoje em dia. Como é que era isso pra você estar ali no grid podendo disputar? Cara, era muito legal. Logicamente que eu não sabia que eles iam ser... Agora eu entendo porque era tão difícil, né? Porque estavam muitos pilotos bons e que hoje são as referências hoje na NASCAR nos Estados Unidos, né? Na principal. Mas foi uma época de aprendizado assim gigante. Eu aprendi muito. O bom lá é bom de verdade, assim, sabe? É bom que... Como é que é a frase que você tinha falado? O pé... Empurra o pé mesmo. Empurra o pé. Entendeu? Então, assim, ele é difícil e foi legal aprender isso, né? E foi bacana você estar Assim, hoje eu acho muito bacana eu ter tido essa aprendizagem com a turma muito forte. Tanto que tá tendo esse crescimento aqui no Brasil, como você falou, tanto que vários pilotos de outras categorias estão migrando para cá, porque vem essa oportunidade de correr na NASCAR Brasil, que é uma categoria que está evoluindo, pode trazer pilotos
pra correr fora, né? E Sim. ir pro exterior. Como você vê essa, talvez, oportunidade de carreira? Eu acho bacana porque eu tenho ajudado também alguns pilotos fazendo essa imigração, né? Indo lá para os Estados Unidos, fazer essa imigração e esse aprendizado, né? De comandar nos ovais, tudo. Então, isso eu tenho curtido bastante também, ajudar essa molecada que está querendo andar de ovais. Você tava falando da molecada, ajuda, né? Meio que um coach, posso falar Sim, assim, né? sim. Então, vamos colocar aqui o Kiko Porto, né? Toda essa galera, como é que tá lapidando o futuro do automobilismo brasileiro? Cara, é muito legal. Hoje eu tenho curtido bastante, né? Veio muito tempo com o Kiko Porto. Hoje eu faço também o mesmo trabalho com o Nick Monteiro, que até muita gente acha, não é meu filho, muita gente acha que é meu filho, mas não é. Né? O Nick Monteiro que tem feito um trabalho excelente, que corre lá na Indy Pro, que é uma categoria abaixo da Indy Light, né? No caminho para Indy. E Correu de Fórmula 4 correu de também, Fórmula né? 4 e corre também na NASCAR Brasil. Como eu falei, o Kiko Porto, o Nick, o Diogo Moscato que fez NASCAR lá nos Estados Unidos, o Felipe Pintoso que eu levei para lá, o Guki Tony. Então todos esses pilotos, assim, eu tenho curtido bastante ajudar esse desenvolvimento. São pilotos talentosíssimos que você vai com a experiência ajudando, como você falou, a lapidar. Isso tem sido bem prazeroso fazer isso com essa molecada aí talentosa. E falando de molecada, tem um piloto que é seu conterrâneo, que tá brilhando lá na Fórmula 3. Eu tô falando do Rafa Câmara. Você falou no podcast, como eu sou muito curioso, que você acompanhou a família do Rafa Câmara. Não só o Rafa Câmara, que você acompanha o Rafa. Mas, se eu não me engano, o avô do Rafa, né? A avó. A avó do Rafa? A avó do Rafa era piloto. Que isso? A avó do Rafa era piloto, o tio dele era piloto, o tio dele correu de kart comigo. Ele usa o número 88, né, que é o número que eu sempre usei também. Sabe? Um momento ele até falou, tio, posso usar o número 88? Eu falei, cara, pra ganhar sim. Só que eu não sabia que era tanto, né? Daqui a pouco tô eu pedindo a ele pra usar o número 88. Mas muito legal, o Rafa sempre foi muito diferente. Desde o começo, desde muito novo, ele sempre foi muito diferente, assim, ele sempre chamou muita atenção, não só pela velocidade, tem muita gente com muita velocidade, mas ele sempre foi diferente nas atitudes, sabe, na inteligência de correr, na forma como fazer as manobras. Então, assim, ele sempre foi muito especial. E que bom que ele está nessa posição, mostrando para o mundo que de fato é o que desde novinho ele foi, sabe, assim. O futuro brasileiro no automobilismo é maravilhoso. Agora, gente, vou até chegar pertinho aqui do microfone, porque eu tenho um break news, na verdade um break news não, uma fofoca. Porque Beto Monteiro estava me confidenciando no off que ele é parça, ele é brother de Daniel Soares, nada mais, nada menos do que o piloto da NASCAR dos Estados Unidos. Conte-me mais sobre isso, Beto Monteiro. O Daniel é uma amizade que eu desde essa época lá atrás, quando eu corria junto com ele também, né, e esses outros pilotos, a gente acabou fazendo uma amizade muito grande. Correu várias 500 milhas de kart junto aqui comigo. Ele sempre veio pro Brasil, adoro o Brasil. É casada com uma brasileira, né? Com a Júlia. Que legal. Que na real nem sei se é brasileira mesmo, porque eles nascem em tanto lugar como o Nelsinho, mas É enfim, tanta gente. tem a raiz brasileira, né? Uma grande amiga também, a Júlia. E ficou um grande amigo. Assim, a gente sempre se fala, tudo, nas coisas que eu vou, sempre junto com ele. Então, o Daniel é um cara que é um amigo irmão. Gente, pensa num cara que tem umas histórias divertidas dentro do automobilismo. Porque você tava me contando no off aqui, enquanto a gente tava conversando. Cara, é muita história legal. Você tava me contando que você e o Betão, né, tiraram, acho que um racha em Miami. Que história é essa? Não foi bem, foi um racha, mas dentro do autódromo, né? Com uns carros próprios para isso. Mas foi muito legal, muito legal. Em Miami a gente se pegou, o Betão Fonseca, de Lamborghini, eu de Ferrari, e a gente... Tanto é que mandaram parar, né? Só vão se matar outra hora, agora não. Hello! Qual das histórias, eu sei que você deve ter inúmeras, mas qual dessas você acha mais legal, assim, que você fala? Essa, dentro do automobilismo,
Deve ter Cara, sido... é porque tem muita história que não pode contar, né? Não Ah, tá... mais 18, proibido. Aí não. Tem muita história que a gente não pode falar. Mas, cara, tem tantas histórias. E aí você vai vendo que você tá muito tempo no negócio quando você tem muita história, né? E você pega, assim, as categorias que eu passei. Cara, outro dia assim me perguntaram, pô, mas qual foi os carros que você já guiou? Eu falei, cara, talvez seja mais fácil eu falar os que eu não guiei, né? Porque eu já guiei de tudo. E gosto, né? É um negócio que faço por obrigação, eu gosto de, tipo, eu faço a velocidade na terra, que andar na terra eu gosto, cara. Você gosta de rally? Cara, eu nunca fiz um rally, né? Apesar que eu andei, o Giga me chamou todo o tempo desse pra ir lá na fazenda andar umas caminhonetes lá da Mitsubishi de rally, que é muito legal. Eu adoro andar na terra. É uma loucura. Beto Monteiro, muito requisitado. A gente tem um quadro chamado Bate-Roda, que pra galera que acompanha desde a época dos dinossauros, vai saber o que é. E eu vou explicar pro Beto agora. É basicamente assim. Eu vou fazer uma pergunta, do nada, sei lá. E você vai ter que me responder com o que tiver na sua cabeça. Beto, melhor pista. Roda América. Melhor carro que já guiou. Eu vou eleger o caminhão. Carro que sonha em guiar. Passou perto, deu uma voltinha, mas um Fórmula 1. Melhor companheiro de equipe. Cara, o Djalma Fogaça. Pior carro que já guiou. Posso nem falar. Prefiro não me abster. Vamos pular isso daí. Categoria que sonha em pilotar. Ah, na IMSA. Gostei. Muito legal. Gostei do nosso bate-roda. Bate-roda. Que você achou? Curtiu o quadro? Demais, muito bom. Ô, coisa boa. Beto, Valeu, meu irmão. obrigado pela entrevista. Obrigado Foi a você. incrível. Eu não Demais. tenho palavras para agradecer. Finalmente você conheceu minha Pô, Kombicast. parabéns, assim, ó. Tava louco pra vir pra essa Kombi aqui, maravilhosa a ideia. E parabéns aí. Muito legal. Obrigado pelo convite. Ó, e pode ter certeza, a galera também tá fechado já. Vai ter muitas entrevistas por aí com Beto Monteiro, uma galera muito legal. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, tchau.